O loser mindset não tem propósito de vida. Por que as pessoas com a mentalidade de perdedor, elas costumam não ter um propósito de vida? Para mim, a maioria das pessoas tem o loser mindset ativado e elas também têm muita dificuldade em encontrar um propósito nas suas vidas. Elas têm dificuldade em encontrar um sentido, uma missão, algo com que vale a pena viver, vale a existência daquela pessoa. Então, eu sei que é difícil, eu nunca tinha pensado nisso também antes dos meus 30 anos, 30 e poucos anos. A gente não para pra pensar nisso, na verdade. Por quê? O que eu acredito? A gente vive de uma maneira automática. A maioria das pessoas tem aquela filosofia, deixa a vida me levar. A vida acontece com as pessoas, elas não agem, elas não são protagonistas das vidas delas, elas deixam a vida acontecer, a vida acontece com elas, né? Elas não agem, elas reagem à vida. E também tem uma coisa importantíssima que é o sistema não quer que as pessoas tenham um propósito. Você não aprende a ter um propósito. Tanto é que eu fui pensar nisso depois dos 30 anos. A gente não aprende na escola, na faculdade. A gente aprende a profissão, aprende um monte de outras coisas, mas não aprende a ter um propósito. Não nos é ensinado. Porque o sistema quer que as pessoas sejam dependentes dele. Não quer que as pessoas se libertem. E ele quer ter um controle total sobre a gente. O propósito vai libertar as pessoas do sistema, porque as pessoas vão ter um sentido, uma direção que muitas vezes não depende do sistema. Tem que se libertar do sistema para seguir nessa direção. E vamos contextualizar. Imagina a pessoa que odeia segunda-feira e a gente vê muita gente que vive como se fosse um zumbi moderno, sabe? Aquele zumbi que tem uma vida medíocre, com relacionamentos vazios, uma vida sem significado. Até os filhos chegam a atrapalhar a vida da pessoa. A pessoa casou, teve filho, acha importante ter filho, fala que os outros têm que ter filho, mas os filhos atrapalham a vida deles. E aquelas pessoas, muita gente vai se identificar, se não se identificar, vai identificar alguém que conhece assim. Aquela pessoa que vive sobrevivendo. Ela, diferente de uma pessoa que passa necessidades, às vezes a pessoa tem até uma condição financeira razoável, mas ela está sobrevivendo, ela não está vivendo, ela não está vivendo uma vida feliz. Aí ela se arrasta de manhã para acordar, para levantar para ir para o trabalho, à noite está podre, sem energia, a vida daquela dificuldade parece que não é nada feliz, sabe? E ela não consegue resolver os seus próprios problemas, ela acaba se envolvendo com problemas dos outros também, não consegue resolver, vive querendo se distrair, fazer alguma coisa legal para não pensar nos problemas. Então a distração domina muita parte do dia dessa pessoa, ela gosta e procura recompensas rápidas, que vão jogar aquela fonte de dopamina rápida no cérebro. Não vai atrás de ter um esforço, procura sempre coisas com pouco ou nenhum esforço, que vai ter a recompensa rápida, né? E por pior que essa condição que eu descrevi seja, isso é confortável, porque é o que a pessoa já conhece, ela já está acostumada a viver dessa forma. Só que não precisa ser assim, dá para mudar, dá para sair dessa vida, né? A primeira coisa que você precisa fazer para mudar é identificar o sistema que está te controlando. Identificar que o sistema quer te manter assim. Que são os algoritmos que estão te fazendo ficar nas redes sociais, são os streamings que querem que você fique horas vendo séries ou filmes, são as notícias, o sistema, a mídia, que querem te entuchar um monte de notícia para você ficar ali horas e preocupado com as notícias, todas essas coisas. Então, identifica quem é o sistema, qual é a parte do sistema. É o sistema educacional que não te preparou, não te disse que você precisava de um propósito para a vida. Então, identifica o sistema. E aí, o primeiro passo é
aliás, depois que você identificou o sistema, você vai começar a desativar o loser mindset, que é a mentalidade de perdedor. Você vai começar a perceber que você tem condições de ativar o solver mindset, que é a mentalidade de solucionador, de resolver problemas. Mas para isso você precisa sair daquela zona de conforto. Você lembra que eu falei que aquilo tudo estava confortável, mas agora você precisa sair dessa zona. Existe um conceito, uma filosofia, ou algo assim, japonesa, que chama Ikigai. E aí a sugestão é que você se faça 4 perguntas para você começar a identificar o seu propósito. E a união das respostas a essas 4 perguntas vai ser o seu Ikigai. Então a primeira pergunta é: em que você é bom? A segunda, o que você ama fazer? A terceira, o que outras pessoas precisam? Então, pensando em outras pessoas, né? E a quarta é o que as pessoas pagariam para você fazer. Então, a união dessas 4 coisas pode ser o seu propósito. E aí você vai conseguir descobrir valor no que você gosta de fazer. Para isso, você vai ter que se arriscar. Às vezes vai ter que se esforçar um pouco mais, vai atrás do desconhecido, você vai ter que tomar algum risco e se desafiar, encarar algum desafio que até hoje você não tinha encarado. E com isso você consegue solucionar esse problema da falta de propósito, que quase todos nós padecemos desse problema e encontramos geralmente mais tarde na vida adulta, né? E eu vou dar alguns exemplos aqui, falando da minha percepção de quais são os propósitos de algumas pessoas famosas. Eu vou falar 3 homens, mas eu vou falar totalmente sobre a minha percepção. Então, o propósito do Pablo Marçal. Esse é brasileiro, né? Tá em alta agora, hoje é dia 10 de setembro de 2024, ele tá concorrendo à eleição para a Prefeitura de São Paulo. E tirando que ele é um empresário bem-sucedido, ele tem uma família que ele dá muito valor, ele dá muito valor à parte espiritual também. Então, para mim, pensando nele na corrida eleitoral, por que um cara desse, com a vida ganha, digamos assim, não poderia estar morando na Suíça, veio para querer ser prefeito de São Paulo? Então, imagino que o propósito dele seja realmente um chamado divino, porque ele acredita nisso, ele acredita que ele pode servir as pessoas usando todo o conhecimento que ele teve na sua vida, na sua trajetória, para aplicar na vida pública. Então, acredito que seja isso. A segunda pessoa é Steve Jobs. Admiro muito ele, apesar de saber que ele, como pessoa, não era uma pessoa fácil de lidar, né? Mas como um profissional, como uma pessoa que criou empresas, todas as empresas dele são focadas em pensar diferente, em algo que vai ser disruptivo, vai trazer algo novo. Pense diferente, né? O dilema, é o slogan da Apple, por exemplo. E a terceira pessoa, o Elon Musk. Confesso que ele não me agrada em todas as áreas, mas eu vejo ele como um visionário e o propósito dele, na minha opinião, é resolver grandes problemas da humanidade. E nem que seja um dia a humanidade vai destruir o planeta Terra e a gente vai ter que morar em outro planeta. Então eu vejo dessa forma. Essa live foi rapidinha, como todos os dias. Essa live solver acontece aqui de segunda a sexta, às 18 horas, no Instagram, @gigilizando. E eu disponibilizo em outras plataformas também. Se você quiser fazer parte do grupo de avisos de WhatsApp, eu tenho um link do formulário de acesso na minha bio. E deixa aqui nos comentários a sua experiência com esse problema de não saber ou não ter encontrado até hoje o seu propósito. Se você já encontrou também, se você quiser, comenta ele aí. Bom, até amanhã. Valeu!